Carinhosamente, bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM, abrindo esta sala de aula para mais um dia de estudo, convidando você a participar com a gente, né? Hoje com um tema muito interessante, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, né? A gente sabe perfeitamente, vamos entender nessa manhã de domingo, como funciona do outro lado, né? As nossas potencialidades da alma. Né? E hoje, com a presença aqui do Evandro Silva, já que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, né? Publicado em Paris em 18 de abril de 1857, né? A primeira obra da doutrina espírita. Chegou através de um livro, né? O livro fechado é um amigo que te espera. Ele aberto é um cérebro que te fala. Você faz as suas escolhas, né? Que amizade você quer construir para a sua existência. Bom dia, Evandro, mais um dia de estudo. Bom dia, meu amigo Márcio. Bom dia, meu amigo Marquinho. Bom dia, meu querido Bruno. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham, que estão sintonizados conosco. Que possamos ter esta manhã maravilhosa, mais uma vez, de muita paz, de muita luz e de muito aprendizado. Nós que agradecemos a presença aqui, né, todo início de cada mês, né, estudando a obra O Livro dos Espíritos. Bruno, bom dia, Bruno. Seja bem-vindo aí no programa Luz do Espiritismo. Bom dia, meus amigos. Bem curto, né? Marco Lazzarini, mais um dia de estudo e trouxe um livraço para o sorteio dessa manhã de domingo. Não, bom dia. Tão empolgado como o Bruno hoje. Bom dia, Bruno, bom dia, Márcio, bom dia, Evandro, bom dia, Celso Tinta, e bom dia a todos os nossos cativos ouvintes aqui da nossa FM, programa Luz do Espiritismo. Bom dia a todos vocês, seja bem-vindo novamente, Bruno. E olha o livraço de hoje, porque hoje nós estamos completando... Quantos anos, Márcio? 25 anos no ar. Exatamente, 25 anos. No programa A Luz do Espiritismo. Sendo os 25 anos, 22 aqui na nossa FM. Lembrar que natureza não dá salto, não somos perfeitos ainda. Esses 25 anos está quitando alguma dívida do passado que construímos lá atrás, ao longo de séculos aí, mudando, tentando mudar as coisas, né, de Deus, né? Algumas, exatamente. Débito grande, né, Marquinhos? 25, então... grande, guardar domingo cedo. Quando eu estava lá do outro lado, né? Me apresentaram uma dívida enorme que eu tenho lá, né? Aí me perguntaram assim, como você quer pagar? Igual as Casas Bahia fazia, né? Aí eu disse assim... prestações. Faz ainda até hoje. Até hoje. Aí eu falei, uma das formas é estar no programa da rádio do Márcio. No domingo. E de manhã. Vim de bar de chuva, né? Chegou aqui, coitado, todo molhado, mas tá aqui presente, né? Olha, eu vou anunciar o livro de hoje, tá? Os 25 anos de aniversário do programa A Luz do Espiritismo, do primeiro livro espírita de Hermínio de Miranda, Os Procuradores de Deus. É um livraço, gente. Isso aqui vai contar história desde o início lá e vai passando. Começa aqui, ó. E outra coisa, a encadernação, o trabalho desse livro é espetacular, tá? Muito. Você começa com o primeiro livro, o livro primeiro, O Preparo da Terra. Tá? Ele fala do homem diante da morte, o problema de Deus, a ideia do espírito, a ideia que você tinha do espírito, né? A civilização e a vida. Quando começa tudo, aí depois ele vai, é um capítulo, né, todo muito grande, até o capítulo 56, depois vem o livro segundo, que é a sementeira, é quando você começa a semear, né, aqui na Terra para as coisas começarem a acontecer, quando começa a vir a vida. Né? Micro-organismo, fala da ciência, de provas e uma série de coisas. Né? Telepatia, e aí começa depois a colheita, começa com o cordão fluídico, a readaptação, fala também sobre o suicídio, renascimento, deformações, a crise da morte, e assim vai. Olha, os milagres, ele explica também os milagres, e aí vai até a página 224. Olha, é um livraço. Depois eu vou dar uma nova palhinha para vocês, porque, olha, o livro é muito, muito bacana. Deixa eu colocar aqui, é um livro feito com muito, muito cuidado. É tipo uma homenagem para ele, que foi recriar o livro,
encadernação nova, espetacular. Você pode ligar para a gente, 2030 4461, 2030 4461. Está ali, quem está nos seguindo pelo Facebook, o Márcio está colocando lá a capa do livro. Pelo YouTube também. Tá? Pelo YouTube também. 2030 4461, ou então entra nas nossas redes sociais, no Facebook, do programa A Luz do Espiritismo e também da rádio Nossa FM, você entrando lá, participando, dando aí um ok, conversando com a gente ou assistindo, você vai estar concorrendo a esse livraço que o Evandro vai sortear para você no finalzinho do programa. E é o mesmo autor que escreveu o livro Nossos Filhos são Espíritos, né? Tendo consciência que, né, nossos filhos são espíritos e que nós recebemos, e todos nós, né, somos Diálogo espíritos. com as Sombras também. São excelentes livros, né, para estudo. Bom, vamos para o nosso momento espírita de hoje, né? Hoje nós preparamos aqui mágoa sem razão. Será que você tem mágoa sem razão? Né, o tema de hoje a gente sabe: mágoa, ódio, rancor, vingança, tudo isso causa problemas sérios de saúde. Você sabia disso? Né? Mágoa, ódio, rancor, né? Inveja, vingança, tudo causa problemas sérios de saúde. E levamos, né? E aí nós vamos entender um pouquinho hoje com o tema dessa manhã de domingo: percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Né? Ele amplia ainda mais quando nós saímos da jaula dos ossos. Vamos então para o nosso momento espírita dessa manhã de domingo. Para você, amigo ouvinte estudante, nesta sala de aula, nós somos meros aprendizes estudantes da doutrina espírita, provavelmente a primeira encarnação dentro desta sala de aula, tendo a oportunidade de estudar a doutrina espírita. Momento Espírita. Mágoa sem razão. Era uma vez um rapaz que ia muito mal na escola. Suas notas e seu comportamento eram uma decepção para seus pais, que, como a maioria, sonhavam em vê-lo formado e bem-sucedido. Um belo dia, o pai lhe propôs um acordo. Se você, meu filho, mudar seu comportamento, se dedicar aos estudos e conseguir entrar para a Universidade de Medicina, lhe darei um carro de presente. Por causa do carro, o rapaz mudou totalmente de atitude. Passou a estudar como nunca e a se comportar muito bem. O pai estava feliz, mas tinha uma preocupação. Sabia que a mudança do rapaz não era fruto de uma conversão sincera, mas apenas pelo interesse em obter o automóvel, e isso era ruim. Assim, o grande dia chegou. Fora aprovado para o curso de medicina. Como havia prometido, o pai convidou a família e os amigos para uma festa de comemoração. O rapaz tinha por certo que na festa o pai lhe daria o automóvel. Mas quando pediu a palavra, o pai elogiou o resultado obtido pelo filho e lhe passou às mãos uma caixa de presente. Crendo que ali estavam as chaves do carro, o rapaz abriu emocionado o pacote. Mas, para sua surpresa, era uma Bíblia. O rapaz, visivelmente decepcionado, nada disse. E a partir daquele dia, o silêncio e a distância separavam pai e filho. O jovem se sentia traído e agora lutava para ser independente. Deixou a casa dos pais e foi morar no campus da universidade. Raramente mandava notícias para a família. O tempo passou. Ele se formou. Conseguiu um emprego em um bom hospital e se esqueceu completamente do pai. Todas as tentativas do pai para reatar os laços afetivos foram em vão. Os anos rolaram, até que um dia o velho, muito triste com a situação, adoeceu e não resistiu, vindo a falecer. No enterro, a mãe entregou ao filho indiferente a Bíblia que tinha sido o último presente do pai e que havia sido deixada para trás. De volta à sua casa, o rapaz, que nunca perdoara o pai, ao colocar o livro numa estante, notou que entre as suas páginas havia um envelope. Abriu-o e encontrou uma carta, e dentro dela um cheque. A carta dizia: Meu querido filho, sei o quanto você deseja ter um carro,
Eu prometi e aqui está o cheque para que você escolha aquele carro que mais lhe agradar. No entanto, fiz questão de lhe dar um presente ainda melhor, a Bíblia, pois nela aprenderá o amor de Deus pelas suas criaturas e a fazer o bem, não pelo prazer da recompensa, mas pela gratidão e pelo dever de consciência. Corroído de remorso, o filho caiu em profundo pranto. Rádio Nossa FM, a sua rádio. Quem não é visto, não é lembrado. A Agência de Comunicação Estúdio H ajuda você a divulgar a sua empresa. Planejamento, criação, desenvolvimento de materiais de comunicação e gerenciamento de redes como Facebook e Instagram. Agência de Comunicação Estúdio H. Nossa missão é criar. Telefone 2252-6810 ou WhatsApp 988397246. A Agência de Comunicação Estúdio H está em novo endereço. Edifício Bezerra de Menezes, Rua Doutor Valmir Peçanha, número 61, Centro, Sala 204. Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Conheça nossa extensa literatura adquirindo as obras espíritas em nossa livraria. A Livraria Francisco Cerqueira fica na Rua Doutor Valmir Peçanha, número 87, centro da cidade. Telefone 2252-0230 e participe também do Clube do Livro. A Ocular e Ótica está pronta e modernizada para lhe oferecer as melhores condições para você comprar ou atualizar seus óculos. Oferecemos exame de vista com hora marcada. Temos um variado mix de armações, sempre com o menor preço. Nosso crediário próprio é bem prático. A Ocular e Ótica se tornou a preferida na cidade pelo atendimento. Estamos no Shopping Três Rios, loja 108, Praça da Autonomia, pertinho do Banco Itaú da Praça. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Muito bem, retornando aí depois dessa bela mensagem edificante para você, amigo ouvinte estudante, hoje com a presença aqui do Bruno, do Celso Tinta, daqui com a presença do Evandro e do Marco Lazzarini, que trouxe um livraço para o sorteio de hoje, né, Marquinhos? Como é que faz para ganhar esse livro? Esse mês a gente faz 25 anos no ar. Isso, inclusive na data de hoje, né? Dia 2. E 25 anos no ar. Hoje é dia 1º. Mas aí... 25 anos, cara. Um ou dois ou três. 24 horas a mais a menos faz diferença. Dia mais, dia menos. Mas me diz uma coisa, vai ter depois de séculos de... Tem dia 1º, outro só dia 9, dia 8. Então não vai ter a data de comemoração maior. Vai ser o mês todo, mas seria hoje, né? Não, que ele gosta de fazer aniversário no dia. Sou metódico. Mesmo que naquele dia ele não esteja nada. Aí fica difícil. Mas olha só, o livro aí, Os Procuradores de Deus. Vou dar uma palhinha rapidinha nesse livro aqui, que é espetacular. Esse livro é o marco inicial da incrível obra espírita do escritor Hermínio de Miranda, que faz aqui um encantador passeio pela história espiritual da humanidade, retratando a sadia, curiosa e incansável busca do homem que não se contenta com simples teorias e dogmas de fé. Os procuradores de Deus conseguem abordar uma linguagem simples, como uma conversa informal entre amigos, os temas que tanto afligem o coração, quando se quer respostas precisas para o conhecimento não somente sobre quem somos, mas também como e por que somos. É assim, pelas veredas da espiritualidade, que o autor nos toma carinhosamente as mãos e vai nos conduzindo pela razão e pela emoção aos caminhos que nos levam a Deus, inaugurando em nós a alegria da reflexão sobre a amplitude da vida. Quem já procurou Deus e não obteve respostas, aqui vai encontrá-lo. Quem já o encontrou, aqui vai ter a certeza de que não se enganou. Os Procuradores de Deus é um livraço. Você pode ligar 2030 4461, 2030 4461, ou então entrar nas nossas redes sociais aí. Tem o programa Luz do Espiritismo e tem também a rádio Nossa FM. Lá no Facebook você entra
e no finalzinho do programa o Evandro vai sortear esse livraço para você. Muito bem, Marquinhos. 25 anos aí de programa Luz do Espiritismo no ar para você, amigo ouvinte estudante. E hoje, com a presença do Evandro, entrando num capítulo, né? Já estamos estudando aqui no ar o livro dos Espíritos, né? E vamos entrar num capítulo que chama-se Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. Nossa realidade do outro lado. Nós estamos no mundo, né, na evolução, né? Temos entendimento hoje, né? Um mundo de provas e expiação, né, Bruno? Planeta de prova e expiação. A primeira etapa é o planeta primitivos, planetas novos, né? Planeta que ainda não tem tecnologia nenhuma, bem rudimentar, que Deus constrói e está construindo até hoje, né? Depois vem para o mundo de prova e expiação. Então, estamos bem no início ainda da nossa caminhada evolutiva. E aí, questão 237 da obra, Kardec formula a seguinte questão: uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha na Terra, Evandra? E os espíritos responderam: sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entrave tenha que vencer. Bom, nesse capítulo aqui, nós estamos estudando sobre a vida do espírito, ou seja, a vida espírita. Como é a nossa vida depois da morte? Porque um dos grandes entraves das religiões em geral não é a morte, mas é o que vem depois. Por isso que existem várias teorias, várias crenças de como é a vida depois da morte. E a doutrina espírita, ela nos esclarece de uma forma muito ampla e muito clara que a nossa vida depois da morte, ela é igual à nossa vida antes da morte. A única diferença é que nós não possuímos mais o corpo físico. Mas, na realidade, todos nós somos espíritos, não é? Uma vez um amigo meu disse que, assim, para mim, essa sua religião é maluca. Eu falei, por quê? Porque vocês conversam com morto. Eu falei, não, nós não conversamos com morto porque morto não fala. Porque todo mundo está vivo, a morte não existe. E o espírito, depois que deixa o corpo, ele permanece, ele conserva todas as suas características. E a principal delas é a inteligência. Tem aí, só para um adendo, né? A comunicação dos espíritos está bem aí na Bíblia, no Evangelho. Eu não consigo decorar capítulo e versículo, mas está lá a conversa com testemunhas, apóstolo, de Jesus com Moisés e Elias. Detalhe aí que você falou, da questão da inteligência, né? E do trabalho desenvolvido no campo mediúnico, no campo do trabalho do bem. Jesus conversa com Moisés e Elias, que viveram 4.000 anos atrás. Né? Exatamente. Eu recebi outro dia um vídeo de uma determinada pessoa, né, que falava sobre a doutrina espírita, mas ele falava sem nenhuma base, sem nenhum conhecimento. Né? Falava apenas porque ele queria atacar. E uma das coisas que ele falou, e que a gente desenvolveu um estudo sobre isso, é que Moisés, né, lá na Bíblia, em Deuterônio, que ele citou lá capítulo, versículo, que estava dizendo para que Deus abominava consultar os adivinhos, as pitonisas, os feiticeiros, os necromantes. Primeiro que a doutrina espírita não consulta ninguém, não faz nenhum tipo de consulta, não é? Nós não invocamos espíritos. E, além do mais, as pessoas não têm a noção, primeiro, do porquê que isso foi colocado por Moisés. Moisés desejava simplesmente cortar todas as crenças, todas as relações que havia entre o povo hebreu e o povo egípcio, né? Porque o povo hebreu passou séculos de escravidão. Então, era necessário, para que a crença no Deus único ela fosse colocada de forma plena, que se cortasse qualquer relação com o povo egípcio. Então, Moisés, essas práticas não eram dos hebreus, eram dos egípcios. Mas a doutrina espírita, ela não faz consulta a ninguém. E ali existe uma palavra chamada necromante.
que muitas pessoas atribuem à mediunidade, à comunicação com os espíritos. Na realidade, esta palavra necromante, que vem de necromancia, ela não se relaciona à comunicação, ela se relaciona a práticas que eram feitas no tempo da escravidão, onde as pessoas faziam rituais com partes dos cadáveres das pessoas que morriam. Eles faziam culto, eles cultuavam essas pessoas através de membros, de partes do cadáver. Faziam, inclusive, eles acreditavam que fazendo determinadas ungüentos, pomadas, né, com os restos mortais, isso servia de remédio contra determinadas doenças. Eles acreditavam isso. Por isso essa palavra necromancia, que vem de carne, né? Exatamente, de necrotério, ou seja, de cadáver. Interessante. O que a doutrina espírita, ela não pratica. Então, a necromancia é uma coisa, a mediunidade é outra. Totalmente, tem nada a ver uma coisa com a outra. Estavam associando a necromancia, que é você mexer com aquilo que está morto, mas realmente o corpo está morto, com o espírito também está morto. Porque, tipo assim, você está invocando alguém que está morto. Mas não, peraí, o espírito está vivo, o corpo está morto. Mas eles associam que a pessoa... a pessoa morreu, está morto. Esquece que a pessoa está na espiritualidade, está viva, o corpo ficou aqui. Exatamente. Então, a gente tem que entender que os textos bíblicos, eles foram escritos em uma época extremamente diferente da que a gente vive hoje. O conhecimento, as crenças, as tradições, tudo isso era daquele tempo. Hoje é diferente. E nós estávamos lá. Exatamente. Nós estávamos construindo isso, esses valores, essas crenças, né, esses rituais, porque faltava valores da alma, faltava valores morais. Então, o que a doutrina espírita nos coloca é isso. Depois que você deixa o corpo físico, que você volta a ser um espírito imortal, não é? Todas as suas percepções, todas as suas sensações como ser vivente permanecem. Não dá salto evolutivo. Não. É o que a gente não vai se ver perde também. Não se perde. Então, ele fala aqui que, por exemplo, a inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entrave tenha para vencer. Ou seja, você livre do corpo, as suas sensações espirituais, elas se amplificam. Isso aí. Não é? Aí você passa a viver uma outra fase da sua vida. Mas a vida é a mesma. Não muda. Muito bem. Olha, 8 horas e 58 minutos, nós estamos aqui estudando nesta sala de aula, nesse dia bacana que está, né? Hoje está frio, porque a semana passada estava um forno aqui, né? Já existe um caldeirão, eu sempre brinco, né? Se existe um caldeirão, já estamos dentro dele. Não ficou frio, uma normalidade. Mas quem que veio aí já reencarnando no hemisfério norte direto, né? Aí ele não sente frio, né? Ó, questão 238, né? Já que o mundo dos espíritos, né? Quando Kardec formulou essa questão, né? Uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha na Terra e os espíritos confirmaram que sim, Kardec formula 238 dentro do campo do entendimento. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados. Numa palavra, eles sabem tudo. Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Esta pergunta 238, ela é muito importante para que nós possamos esclarecer muita gente que não consegue entender o que é aquisição do espírito. Acha que só porque você deixou o corpo, todo mundo é igual, não é? Por exemplo, na teoria que se diz que a gente vai para o céu ou vai para o inferno, isso é uma coisa muito, na minha maneira de entender, é uma coisa assim muito pueril, muito frágil, não é?
Porque você pega uma quantidade de pessoas que fez o bem, que foi boa, mas manda tudo para o céu, para o mesmo céu. E pega aqueles que foram maus, manda tudo para o inferno, para o mesmo caldeirão. Só que o bem e o mal, ele tem gradações, ele tem diferenças. Não é? Tanto quanto você faz o bem, quanto você faz o mal, na nossa legislação, na nosso Código Penal, existem diferenças. Não é? As penas e as recompensas para as pessoas que fazem o bem e fazem o mal, elas são diferentes. Uma coisa é você ter, por exemplo, posses, ter condições, e você, por exemplo, encher um caminhão de cesta básica, sair distribuindo para as pessoas que precisam. Isso é o bem? É. Tem seu mérito? Tem, claro que tem. Não é? Você está ajudando muitas pessoas, mas você está tirando daquilo que lhe sobra. Isso está lá na parábola do óbolo da viúva, quando Jesus nos ensinou. Outra coisa é você tirar aquilo que vai lhe fazer falta e dividir com aquele que tem menos do que você. Este ato é muito maior de bem. A recompensa, logicamente, não poderá ser a mesma, não é? É a mesma coisa como aquela pessoa que faz um ato, uma maldade, às vezes por um impulso, por um momento, por desconhecer, pela educação que recebeu, pelo modo de vida que teve. Ele terá uma pena. Outra coisa é aquela pessoa que planeja, que faz o mal pelo prazer de fazer. Não é? Aí essas duas pessoas vão para o mesmo caldeirão do inferno? Não tem que ter caldeirão diferente. Não é? Então, a gente percebe aqui, que nessa questão 238, é a mesma coisa. Ou seja, quanto mais se aproxima da perfeição, tanto mais sabem. Ou seja, quando você tem um conhecimento maior da vida espiritual, quando você tem uma condição de se colocar de uma forma mais elevada, os seus conhecimentos acerca do que representa essa vida serão diferentes. Você não dará tanta importância às coisas do mundo material. Você viverá mais a vida espiritual. Mas, se você é um espírito que ainda não alcançou um determinado grau evolutivo, as suas percepções estarão muito mais próximas da matéria do que do espírito. Por isso que tem muita gente que me pergunta assim, várias vezes já me perguntaram isso. Por que os espíritos sentem fome, sentem sede, sentem cansaço? Porque eles estão mais próximos da matéria do que do espírito. Da vida espiritual, você não necessita mais comer, beber. Principalmente início de desencarne. Né? Exatamente. Exatamente. Nessa transição, novamente. O espírito, por exemplo, ele não sente frio, ele não sente calor, ele não sente sono. Porque isso são sensações do corpo, não do espírito. Então, quanto menos evoluído, ou seja, quanto mais próximo da matéria você está, mais dificuldades você sentirá na vida espiritual. E no caso contrário, né, quanto mais se aproxima da perfeição, tanto mais sabem. Aí quando reencarnam, né, vem com dons, né, com uma potencialidade da alma bem amplificada. Primeiro, porque fez bem uso dela. Uhum. Né? Seja em qual setor, em qual área que você atua, se você fazer bem uso da inteligência, né, de trabalhar na ética, de trabalhar construindo valores, você não perderá esse talento. Aí só estudar a parábola dos talentos. Exatamente. Não é? Por quê? Porque nós, seres espirituais, todos nós somos criados, como diz os espíritos, né, iguais, simples e ignorantes. Mas aí Deus nos deu uma
possibilidade chamada inteligência, para que a gente desenvolvesse essa inteligência e, aos poucos, fôssemos nos afastando da vida mais grosseira, mais material, nos aproximando mais da vida espiritual. Algumas pessoas, alguns espíritos, eles conseguem isso de uma forma mais rápida. Outros ficam mais tempo, demoram mais, não é? Mas as possibilidades, as oportunidades, elas são as mesmas para todos. Uns aproveitam e outros não. Os outros desperdiçam, né? Agora, questão 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Conforme a evolução e a pureza que hajam atingido. Os de ordem inferior não sabem mais do que as dos homens. Ou seja, o conhecimento da vida, a gente adquire aqui. Porque é aqui que a gente experimenta, porque é aqui que a gente desenvolve as nossas aptidões, as nossas habilidades, a gente aprimora aquilo que a gente aprende. Quando a gente chega do outro lado, nós vamos apenas exteriorizar aquilo que nós construímos aqui. Então, o seu conhecimento, a sua percepção, isso é uma aquisição sua. Não é? Uhum. Que você vai carregar com você por resto da eternidade. E chegando do outro lado, você terá melhores condições de se adaptar à nova situação, porque é diferente você viver no mundo físico e no mundo espiritual. Sim. É diferente. Uhum. Aqui nós temos uma matéria que nos limita, né? Todas as nossas sensações, elas são tolhidas pela matéria. Quando você sai da matéria, essas percepções, elas se ampliam, os seus sentidos, por exemplo. E as suas lembranças, as suas memórias são reativadas. Então, a nossa memória, ela é como aquele chip, né? Do seu celular, que você vai guardando as coisas ali na nuvem, não é assim que chama? A nuvem, não é? Aí você guarda tudo na nuvem, está tudo guardadinho ali. Quando você deixa o corpo material, você ativa essa nuvem. Suas lembranças voltam. Voltam todas? Não. Gradativo. De acordo com a sua capacidade. Por isso que ele diz... Capacidade de desprendimento, vamos assim dizer também, né? É, a capacidade de absorver, de buscar essa informação. Porque a informação está ali. Está ali na sua nuvem. Mas você ainda não tem a possibilidade de buscar essa informação. Não é? Você só vai conseguir alcançar aquilo que lhe for possível. Depende de quê? Justamente da sua condição espiritual. Muito bem, 9h09. Você está nessa sala de aula. O Marco Lazzarini trouxe um livraço para o sorteio dessa manhã de domingo, que o Evandro vai sortear no finalzinho do programa para você, amigo ouvinte. Exatamente. Esse livro é um presente de aniversário aí para vocês, aí, aniversário do programa hoje. Os Procuradores de Deus, do Hermínio de Miranda, o primeiro livro espírita dele, do Hermínio de Miranda. Legal. Tem uma palhinha desse livro aqui, ele que escreveu Nossos Filhos São Espíritos, Diálogo com as Sombras. É um livraço para você. Olha, você tem que ter esse livro em casa. Grande estudioso da doutrina espírita. Exatamente, né? E grande escritor também, com mais de 40 livros publicados. Tá? E esse daqui foi o primeiro livro dele. Já demos uma palhinha dele aqui também, são vários e vários capítulos que você pode interagir com a doutrina espírita, desde os primórdios dos tempos até hoje, quando começou realmente aí os espíritos a se comunicarem, e como o Evandro está fazendo aqui, né? Aqui inclusive tem uma história curiosa aqui, né? Do mundo material com o mundo espiritual, né? Sempre existia uma barreira maior, e essa barreira vai sendo criada, sendo destruída, né? Ou seja, e ele dá um exemplo aqui de dois homens
né, que estavam em níveis diferentes, né, separados por uma rocha. Né? Eles tinham a noção de que tinha alguma coisa atrás daquela rocha. Eles começam a furar a rocha, cada um de um lado. Tá? E com o tempo, tá? Iam furando aquele túnel, um começa o quê? A sentir sinais de que existe outra pessoa do outro lado também furando. Por quê? Porque vinha o barulho, o som da rocha. Ele falando, tem alguma ferramenta trabalhando do outro lado também. Exatamente. Essa ferramenta está trabalhando, eu estou sentindo, aí começa a se comunicar ainda pelas ferramentas. Né? Até que um dia os dois vão se encontrar e esse túnel será feito e esse intercâmbio será livre. É lógico. Um exemplo de uma história, uma história que estou contando aqui, bem rápido, do livro aqui, dos Procuradores de Deus, do Hermínio Miranda. Você pode ligar 20 30 44 61, 20 30 44 61, o telefone hoje está lá na outra sala com o Celso Tinta, ou então entrar nas nossas redes sociais aqui e dar aquele alô para a gente nos assistir. Dá um alô aqui também para o Antônio Ferreira, a Maria Ellen Fonseca, a Terezinha Fátima, a Rosemary Souza, Manon também está nos assistindo aqui. Todos que estão nos assistindo também vão concorrer ao livro e no finalzinho do programa o Evandro vai sortear esse livraço para você. Já pensou se lá em 1492 um tal de Cristóvão Colombo não tivesse entrado dentro de um navio, né? Mas eu vou descobrir alguma coisa. Eu vou lá descobrir a América. Até hoje a gente seria desconhecido do mundo. Porque até aquela época, né, não se acreditava que existia vida por lá de cá. Por isso nós somos chamados um novo mundo. Ele pegou a ferramenta e foi quebrando o túnel até... E nem daqui para lá. Exatamente. Aí haveria uma barreira chamada oceano que dividiria o velho do novo mundo. E um não sabia que o outro existia. Então, o que a mediunidade faz? Ela é o Cristóvão Colombo espiritual. Traz o mundo espiritual e fala assim, nós estamos aqui. Né? E vocês podem atravessar de um lado para o outro. Exatamente. Moisés fez isso, a gente não entendeu. Jesus fez isso, né? Conversando com Moisés e Elias. E nós mudamos tudo no século passado. Tem pergunta aqui de ouvinte da Carmen Beatriz para você, amigo. Carmen Beatriz! Quem é que está aqui? Vai estar ela aqui com a gente aqui pela primeira Carmen, vez. eu não vou perder. Você vai fazer pela primeira vez. Vou. Mandar. 2 páginas. É a pergunta aqui, de que maneira o amor transforma esse espírito onde o acolhimento e auxílio faça evoluir e compreender que está no mundo espiritual amparado por Jesus? Carmen Beatriz, o amor, ele é a síntese maior de Deus na Terra. Por mais duro, por mais perverso, por mais ruim que a gente seja, o amor, ele vai transformar o ser. Porque chegará um momento em que as barreiras que nós criamos através das nossas imperfeições, elas serão vencidas pelos atos de bondade, pelos atos de amor. Então, o amor é a ferramenta principal para que possa transformar o ser. Não é? Ninguém é totalmente mau. Ninguém foi criado por Deus única e exclusivamente para ser mau. Não. Joana de Ângeles diz que o mal, ele é uma ilusão, porque ele é a criação do homem, não é a criação de Deus. Sim. Todas as vezes que o homem deixa de fazer o mal, ele deixa de existir, porque Deus só criou o bem, ou seja, Deus criou o amor. Deus não criou o ódio. Deus não criou a vingança. Deus não criou a mágoa. Isso é criação nossa. Então, os atos de amor, de bondade, eles fazem com que aquele que ainda está perseverando no erro, ou seja, no mal, ele comece a entender que ele está errado, que ele tem que mudar. Não é? Porque o menor ato de bondade, aos nossos olhos, pode parecer nada, mas ele vai marcar para sempre, ele vai ser aquela água que fica batendo na pedra muitos e muito tempo, muitos séculos, até furar a pedra.
não é? É o ato de amor. O amor tem esse poder, porque o amor é a criação de Deus. Não é o mal, não é o erro, não é a vingança, não é o ódio. Isso tudo é nosso, não é de Deus. Então, aquilo que Deus criou, ele é eterno. Aquilo que a gente faz é passageiro. Vai acabar quando nós entendermos aquilo que nós precisamos fazer e precisamos ser acima de tudo. Agora, Evandro, com a questão 239, né, que foi lida, né, e também comentada, né, como os espíritos, né, conhecem o princípio das coisas e depende, então, do grau de elevação, e os espíritos inferiores não sabem mais do que a gente, encarnados, como somos, né? A questão 240, Kardec formula, os espíritos compreendem a duração como nós? Não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas e épocas. Primeiramente, eu queria te perguntar a Carla Beatriz se a resposta foi bem dada, né? Para ela dizer aí. Vai responder que eu te mando para você. Tá. Mas, na realidade, a contagem de tempo nossa é diferente dos espíritos, né? Nós costumamos guardar datas, eventos, eles não. Por quê? Porque a noção de tempo na vida espiritual muda, né? Para nós, 100 anos é muito tempo. Mas quando a gente está desencarnado, 100 anos não representa nada. Não é? Por quê? Porque a nossa percepção muda. De acordo com a desencarnação, por exemplo, nós podemos ficar um longo tempo, vamos dizer assim, em tratamento, dormindo. Quando a gente desperta, parece que passou 1 minuto. Às vezes passou 10, 20, 50 anos. Sim. É igual aquele caso, comentamos semana passada, que eu estou lendo ainda a obra, que eu leio em torno de 10 livros simultaneamente. Meu hobby é livro, leitura. Então, uma evangélica no além, né? E agora ela tem a permissão de visitar o salão dos que estão dormindo, porque acreditavam, porque o que acontece? Na espiritualidade, quando nós chegamos, existe o respeito à crença, respeito aos valores daquele que estava encarnado. Esse espírito acreditava que teria que esperar dormindo o dia do juízo final. E aí ela fica surpresa, né? Ela indaga assim, por que a gente não pode ir lá na Terra? Eu falei, mas é igual da parábola do Lázaro, né? Do Lázaro, né? Para pedir a permissão de ir lá na Terra, né? O poder comunicar. Eu falei, não adianta ir na Terra lá. Não é assim. Não vão acreditar. Mandaram os profetas lá, também não vão acreditar. Os médicos não vão acreditar. Né? Então, quer dizer, é do espírito mesmo. Se entendeu, compreendeu que vai ter que esperar o dia do juízo final, e muitos, sabe o que ocorre? E ela ficou surpresa, que muitos vão para a reencarnação sem ser despertados. Eu vou contar aqui para vocês um caso de uma experiência que eu tive que mostra para a gente claramente como isso acontece. Né? Foi uma reunião mediúnica que isso marcou muito a mim. Né? Manifestou-se nessa reunião o espírito de uma mulher num desespero incalculável. Ela estava com um pavor assim que não dava para a gente descrever o tamanho do pavor dela. Ela gritava, corram, se escondam, os cavaleiros estão chegando. Estão matando a todos. Onde estão meus filhos? Vou proteger os meus filhos. Ela gritava, ela se desesperava de uma tal forma que nada nós conseguíamos fazer para que ela se acalmasse. Né? E quanto mais nós falávamos com ela, mais ela se desesperava. Ela gritava, não, os cavaleiros estão chegando com suas espadas, seus cavalos, estão matando a todos. Ninguém sobreviverá. Eu tenho que proteger os meus filhos. Ela só falava isso. Em determinado momento, eu falei com ela assim, minha irmã, que dia é hoje? Perguntei a ela. E ela não me deu muita atenção. Eu tornei a repetir. Minha irmã, me diz que dia é hoje?
E ela disse, que isso, o que isso importa? Todos nós morreremos hoje. E eu repeti para ela, minha irmã, me diz que dia é hoje? E ela não me falou. Aí eu disse, olha, eu vou falar para você que dia é hoje. Hoje é dia 19 de outubro de 2019. Aí ela parou. E ela disse, não brinca comigo. Eu falei, não estou brincando com você, estou falando sério. Hoje é 19 de outubro de 2019. E ela falou, isso é verdade? Eu falei, sim. Isso é verdade. Então eu já morri? Já. Você já está morta. Morto o seu corpo. Você, espírito, e todas aquelas pessoas que estavam com você continuam vivas, mesmo tendo sido massacradas. Depois que nós começamos a ter um diálogo, que ela foi se acalmando, ela falou assim, então você está falando isso é sério? Eu falei, sim, é sério, nós estamos em 2019. Aí ela me falou, então eu morri no dia 16 de março de 1694. Muito tempo. Mas para ela estava acontecendo na hora. O massacre estava acontecendo ali, na mente dela. E ela, durante todos esses séculos, ela não percebeu que o tempo passou. Por quê? Porque ela ficou presa, fixada naquele tempo. E às vezes a gente não escuta os companheiros, os amigos, né, aqueles que querem ajudar a gente quer... O desespero, a dor era tão grande, o pavor dela era tão grande, que ela parou no tempo. Aí eu disse para ela assim, minha irmã, para provar para você o que eu estou dizendo, vamos unir as nossas mentes. E eu vou mostrar para você como é o mundo hoje. Aí eu comecei a imaginar como é a nossa cidade, as nossas casas, as luzes, as coisas que nós temos hoje. Que a espiritualidade, o que ela fez? Ela ligou a minha mente na mente dela. Não é? Aí depois ela falou assim, o mundo é assim? Eu falei, é. Olha quanto tempo você perdeu. Presa no que já aconteceu, no que não existe mais. Aí sim, desta forma, ela conseguiu ser adormecida e foi recolhida para o tratamento que ela precisava para se livrar daquelas sensações que ela guardava há 400 anos. Não é? Por isso que você entrar na vida espiritual é uma coisa muito complicada. Se você está agarrado aqui, as coisas aqui, a vida daqui, ao ter, ao possuir, né? Ao meu, isso aqui, ninguém mexe, né? Você vai ter uma dificuldade muito grande para chegar na vida espiritual. Porque lá as coisas são diferentes. As percepções que você tem da vida, do tempo, né? Da dor, será diferente. Se você não entende que quando você sair da vida física e entrar na vida espiritual, você tem que deixar tudo aqui que for daqui, aqui, inclusive o seu corpo, não é? Porque você não vai mais precisar dele, vai ser muito mais fácil a sua readaptação à vida espiritual. Não é? E a ideia de tempo a gente tem aqui. Aqui nós temos um calendário, no mundo espiritual não tem. Verdade. O tempo lá é diferente, né? E falando do rico, né, com Lázaro, né? O rico não podendo receber o auxílio de Lázaro, pede para que Abraão o mande de volta à terra para avisar os seus 5 irmãos, porque não foi atendido em primeiro lugar, porque só os seus 5 irmãos. Não é uma forma de egoísmo? Então, em segundo lugar, Moisés e os profetas já tinham sido enviados. Como iriam escutar Lázaro, que o tinha como um pobre desprezado, se nem aos profetas eles procuraram atender? Nós, né? Então, essa é a nossa realidade, né, no mundo material. E Kardec faz um adendo sobre essa resposta dada pelos espíritos. Os espíritos vivem fora do tempo,
tal como compreendemos. A duração para eles anula-se, por assim dizer, e os séculos, para nós tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se perdem na eternidade, do mesmo modo que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para que se eleva no espaço. Quer dizer, uma existência é como se fosse um relâmpago que caiu no céu. Exatamente, é uma fração de segundos. Fração de segundo. Muito bem, 9h26, você está sintonizado no programa Luz do Espiritismo, nessa manhã de domingo, né? Esse mês nós fazendo aí 25 anos no ar. Marco Lazzarini trouxe um livraço para o sorteio de hoje, e temos também os informes, né? Já que o Celso está aí, possibilidade de falar aí, coitado, né? Mas está aqui presente com a gente aqui, lá na outra sala. Né, vamos lá falar do livro aí, do sorteio, né? Nessa manhã de domingo. Vamos lá, é o livro do Hermínio Miranda, Os Procuradores de Deus. É o primeiro livro espírita de Hermínio Miranda. Já demos umas palhinhas para vocês aí, um livraço para você. Um presente de 25 anos do programa A Luz do Espiritismo, que está completo amanhã, a gente comemora hoje, né? Hoje é dia 1º, dia 2 de outubro. Faltou um bolinho aqui, né? Um guaraná. Isso. Vamos para a padaria agora. Comemorar tá convidado. Esse dia bonito de chuva aí, as plantas estão adorando isso. Nossa, maravilhoso. Depois do torrar aí, né? Semana quentíssima que houve. Exatamente. Nossa, é verdade. Agora tem essa chuva aí. Agora, Marquinhos, os informes aí das casas espíritas, o movimento dos estudos, né? Me passa de novo, porque como eu tive que trocar de aparelho, então deixa comigo aqui, eu vou informar então. Vai lá, vamos lá. Eu estou sem localizar o que você mandou aqui. Então anota aí na agenda, porque tem estudo de montão aí para você, amigo ouvinte, estudante, pode escolher o dia, o horário, né? Hoje, domingo, né, às 10 horas agora, tem a Escola de Evangelização Espírita Cifaria, lá no Posto Espírita Rita Cerqueira. Leve suas crianças para a escolinha de evangelização, coloca uma semente do bem, né? Independente se seja católico ou evangélico, espírita, leve. Às 16h30 hoje, o estudo da Revista Espírita pelo Google Meet. Interessados, falar com a Sinara na livraria. É só procurar a Sinara durante a semana, né, no horário comercial, e se inscrever para poder participar do estudo da Revista Espírita todos os domingos, a partir das 16h30 às 18 horas, também pelo Instagram do Grupo Espírita Fé e Esperança, o culto do Evangelho no Lar. Na segunda-feira, o Sociedade Espírita Joana de Anjos tem a palestra com o nosso querido aqui, Evandro Silva, amanhã estará lá no Seja, né, Joana de Anjos, com o tema Lei de Sociedade, a partir das 19h30, anota aí na agenda, né, o Grupo Espírita Irmão Rogério Cláudio, com o tema Purificação Íntima, com Daura Alves, a partir das 19h30, trabalhadora lá do Seja, vai estar no Rogério Cláudio, e o Evandro vai estar lá no Seja. Às 20 horas, lá no Francisco de Assis, continua o mês espírita da casa, o tema o Mapa do Tesouro, com a Andréa Rosadas, lá de Araras, Petrópolis, né? 3 casas espíritas aí na segunda-feira aqui na nossa região. Terça-feira, aqui em Levi Gasparian, lá no GIAC, o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, O Mundo e o Mal, com João Carlos. E às 19h30, aqui em Três Rios, lá no bairro da Vila Isabel, Posto Espírita Rita Cerqueira, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o tema Bem-aventurados Misericordiosos, capítulo 10º, item 16, com Alcimar dos Anjos. Um abraço aí, Alcimar, está sempre presente com a gente aqui na sintonia. Na quarta-feira, anota aí na agenda, Grupo Espírita Fé e Esperança, um tema Estudando o Livro dos Espíritos, questões 505 a 508, com a Daura Alves, com transmissão pelo YouTube também. O Grupo Espírita Fé e Esperança, com a parceria com a Rádio Brasil Espírita. E no sábado, no dia 7 de outubro, às 15 horas, Escola Evangelização Maria Elias Faria, lá no Lar Manuel Pessoa de Campos. Então, a importância aí da escolinha de evangelização. Leve suas crianças para a escolinha de evangelização. 19 horas, tem aí agora a Mocidade Espírita Bezerra de Menezes, no Salão do Jeff. E 19h30, no Posto Espírita Rita Cerqueira, no sábado próximo, Autocura, com Joana de Anjos, né? A palestra de Andréa Rosados, retornando novamente aqui em Três Rios. Está dado os recados aí e os informes aí dos movimentos espíritas da nossa região, Marquinhos. Eu já... O Marco, o Celso está ali já acompanhando, em cima.
Ô, beleza aí. O sopro aqui do Celso já está melhorando a voz, viu, Celso? Aí, beleza, graças a Deus, viu? Remédio, né? Já está na página, né, do Facebook, do Instagram, do programa Luz Espiritismo, esta programação, né? A gente falou rápido Pode aqui. acompanhar lá. Aí você escolhe o dia, o horário, você que tem criança, né? Eu vou escolher qual dia que eu vou levar a minha filha, o meu filho, na escola de evangelização. Você pode escolher sábado, lá no Posto Espírita, aqui no Grupo Espírita Fé e Esperança, ou no domingo, lá no Posto Espírita Rita Cerqueira. Estamos aqui com o Evandro, estudando o livro dos Espíritos. Estamos no capítulo, né, que trata sobre percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Aí vem a questão 241, Evandro. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Tudo apreciam, pois diversamente do modo por que os fazes, mas também isso depende da elevação deles. Uma moça, uma vez, ela ficou assim meio indecisa, né? Quando nós tocamos nesse assunto, e ela me fez essa seguinte pergunta: os espíritos veem tudo que a gente faz, e se eu for no banheiro, eles vão ver também? Falei, não, depende. Né? Depende de quê? Depende do que você vai fazer lá. Se interessar eles, sim. Se interessar, não. Não é? Por quê? Porque os espíritos, eles sabem tudo, mas eles não se importam com tudo. Uhum. E dependendo do grau evolutivo, novamente, o grau evolutivo do espírito, eles saberão mais ou menos até do que nós. Não é? Mas eles só vão se importar com aquilo que é do interesse deles. Sim. Uhum. E este interesse, ele está diretamente ligado a nós. Por quê? Porque os espíritos se comunicam através do pensamento. Não é? É a mesma coisa, por exemplo, se você gosta de música sertaneja, se é fanático por música sertaneja, por dupla sertaneja, aí alguém te convida, te leva num show de rock pesado. Você vai se sentir bem ali? Não. Qual é o seu interesse? É a dupla sertaneja. Né? Se você gosta, por exemplo, de automobilismo, aí o cara pega e te leva numa corrida de cavalos. O seu interesse não é aquilo. Né? O seu interesse é outro. Os espíritos é a mesma coisa. Nós nos unimos pelos nossos interesses, pelas nossas vontades. Então, por exemplo, se a pessoa que é alcoólatra, ela naturalmente ela vai estar acompanhada de espíritos alcoólatras. Se comprasse com a bebida, né? Como do cigarro e outras entorpecentes também. Então, o objetivo, a vontade desses espíritos é a mesma, então eles se juntam, não é? Aí nós lembramos, né, Evandro, aí a passagem, é Paulo que fala, nós estamos cercados por nuvens de testemunha, nuvens. Exatamente. De, então, de afinidades também espirituais. Exatamente. Então, por exemplo, você vai numa igreja, não é? O que você vai fazer na igreja? Você vai estudar a palavra de Deus, você vai ouvir coisas boas, você vai na missa, você vai estar com seu pensamento voltado para o bem, para Jesus. Quem é que vai estar do seu lado? Quem é que vai estar naquele ambiente? O obsessor não, né? Que o cara que gosta de bebida, que gosta de droga, não vai ficar lá do lado de fora. Não vai, ele vai ficar te esperando lá fora. Uhum. Ele vai buscar aquilo que é o objetivo dele. Ou vai procurar outro. Ou vai procurar outro copo. Exatamente. Então, você vai estar se aproximando daqueles espíritos, daqueles seres que querem o mesmo que você, que buscam o mesmo que você.
Por isso te dei aquela frase que diz, né? Diga-me o que pensas e direi quem és. Né? E a gente acrescenta, diga-me o que pensas e direi quem está ao seu lado. Quem está junto de você? Uhum. Muito bem colocado, né? É impressionante, né? A doutrina espírita não é fácil, não, né? Ainda bem que a gente conhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e o esforço que fazemos para dominar nossas más tendências, nossas más inclinações e nossas fraquezas, que não são de agora também, não. São fraquezas milenares. É por isso que a gente diz que muita gente, né, põe a culpa dos erros que comete, das coisas que faz, no demônio. Qualquer dia o demônio vai aparecer e falar assim, gente, olha só, eu ajudo, mas quem faz é vocês, né? Vocês só me chamam. Verdade, olha, a questão 242 da obra, né? Isso mesmo, 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento é ilimitado para eles? O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifica-se, então, precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente, como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembramo-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. Ou seja, essas lembranças, elas são limitadas pela nossa condição espiritual. Como a gente falou antes, né? Nós temos a nossa memória, nosso subconsciente, está tudo guardadinho ali, mas você só vai acessar aquilo que você tem condição. Tem coisas que você não consegue ainda acessar. Então, quanto mais você se adianta na escala espiritual, mais acesso você terá. Sim. Sim. Mas, mesmo assim, este acesso ele é limitado a determinada condição, porque passou dali é só com Deus. Uhum. Não é? Uhum. Mas o que mais nos interessa é que Deus, quando ele nos criou olhando para frente, para o futuro. E nós estamos, muitas das vezes, olhando o passado. E a gente está preso no passado. Quantos espíritos hoje estão cheios de desejo de vingança, de ódio, chamados obsessores, de coisas que aconteceram lá atrás? Então, eles estão vivendo o passado, eles não estão vivendo o presente. Como os espíritos dizem aqui, o passado, então, virou presente. Porque você está vivendo coisas que já aconteceram e que não teriam mais a necessidade de você reviver. Por isso, por exemplo, que a pessoa que morre, que desencarna, né, por um assassinato, por exemplo, ela fica vivendo o assassinato. Uhum. A pessoa que comete um suicídio, ela revive aquele momento o tempo todo. Por quê? Porque ela ficou presa ali. Não é? Ela não consegue se livrar daquele momento. Isso chama-se remorso, sentimento de culpa, né? É a mágoa, é o ódio, é o rancor. Você está preso ali. Você fica remoendo aquilo. Aquilo não passa. Você não vive a sua vida, você vive a vida de outras pessoas. Você vive um momento específico. O passado, ele precisa ser como que um ensinamento que a gente viveu. Algo que vai nos ensinar o que nós não devemos fazer no futuro mais, porque foi errado. Não é? Mas vamos procurar no futuro fazer diferente. Sim. Por isso que o passado é importante, como consulta, como experiência, e não como viver eternamente nele. Muito bem. Nós estamos estudando aqui ao vivo aqui,
nessa manhã de domingo, o livro dos Espíritos, né? E você está acompanhando com a gente aqui com a presença do Evandro, o Marco Lazarino, o Celso Tinta está aqui com o Bruno também. E hoje o Marco trouxe um livraço para essa manhã de domingo, esse mês que completamos 25 anos de programa A Luz do Espiritismo. Está aí o livraço, né, Marquinhos? Os Procuradores de Deus, do Hermínio Miranda, o primeiro livro do Hermínio Miranda. Você pode ligar 20 30 44 61, 20 30 44 61, ou entrar nas nossas redes sociais aqui. A Lucinha está mandando um abraço para você, Evandro, aí, tá? Outro para ela, que eu estou com saudade dela. Também que entraram aqui também, nós já falamos o nome, inclusive, que estão entrando nas redes sociais aqui e mandando um abraço para a gente, nos acompanhando ao vivo aqui pelo Facebook. E se você quiser ligar, o Celso está lá preparado para te atender. 20 30 44 61, 20 30 44 61, telefone. Daqui a pouquinho, 9 horas e 40 minutos, daqui a 7 minutinhos, o Evandro vai sortear esse livro para você. Nossa, Marquinhos, já computou 7 minutos. Cravado. Cravado. Isso aí, garoto. Agora a questão 243, o Kardec fala sobre o futuro, né? Os espíritos conhecem o futuro? Ainda isso depende da evolução que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entrevêm, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o veem, parece-lhe presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e aprende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. Essa questão do futuro, a gente tem que analisar algumas coisas. Primeiro, o futuro não existe, não é? O futuro, ele é como se fosse um livro infinito, de páginas todas em branco, todas elas. E a cada dia que a gente vai vivendo, nós vamos escrever uma página desse livro. Só que a página de hoje ela está sendo escrita agora por nós. A página de amanhã ela está em branco. E o que nós vamos escrever nesta página de amanhã depende do que nós fizermos hoje. Não é? O futuro ele é uma previsão do que pode acontecer. Isso não quer dizer que vai acontecer. Você pode ajudar a escrever o seu futuro fazendo bem o presente. Exatamente. Não é? Então, você vai construindo esse futuro no dia a dia. Porque, senão, nós teríamos que admitir, por exemplo, que existe o destino. Então, nós somos destinados a alguma coisa. Se você é destinado, significa que você não pode mudar o seu destino. Foi traçado, foi determinado. Então, eu sempre acredito que existem alguns parâmetros que você vai ter que passar no futuro. Exatamente, são projeções. E que você pode aumentar ou diminuir a intensidade daquilo. Então, não é destinado, ele é programado. Programado. Não é? A passar determinadas doenças, exatamente. Passar determinadas situações, mas que podem ser bem passadas ou mal passadas de acordo com o que você faz hoje e de como você vai encarar o futuro. Então, por exemplo, se você hoje tem um tipo de vida tranquilo, sereno, você não abusa do seu corpo, você não abusa da sua alimentação, do seu sono, você é uma pessoa calma, tranquila, qual é o seu futuro? Exatamente. Agora, se você faz tudo ao contrário, se você abusa do fumo, abusa do álcool, abusa do seu corpo, você perde noite de sono, qual é o seu futuro? Você está encurtando ele. Então, pronto. Agora, quer dizer que Deus te criou e disse assim, no futuro você vai ter um câncer. Foi Deus que fez isso? Porque o destino é isso. Você não tem como fugir daquilo. Foi o que você fez no passado e quando você volta, aquilo ali está programado alguma coisinha porque você... A programação, ela pode ser modificada.
Aí nós E vamos... isso pode aumentar ou diminuir de acordo com o que você vai fazer nessa vida se você continuar no erro. Exatamente. Aí nós vamos de Jesus, né, Marco? O amor cobre a multidão de pecados. É o futuro. O amor cobre a multidão de pecados. Exatamente. Foi Então, Jesus falou hoje... E com relação a isso, inclusive, o Clóvis Nunes, ele, quando esteve aqui em Três Rios, ele deu um exemplo da projeção do futuro, dessas projeções que nós temos, e que alguns espíritos têm até essa mediunidade de você prever determinadas coisas futuras que você pode passar nessa vida, né? Ele deu um exemplo muito grande da montanha, de alguém que está em cima da montanha, e ela tem uma curva, e você está vindo andando de bicicleta, e você não sabe que depois da curva tem um buraco, mas quem está lá em cima sabe. Exatamente. Sim, um lado físico para ver o lado... Para mostrar como funciona a premonição, né, Marco? Exatamente. Muito bem colocado. Ele deu um exemplo espetacular. Eu lembro desse dia. Também. Agora, por exemplo, dependendo do que você faz hoje, você tem essa projeção. Aí os espíritos, eles vão olhar assim, eles vão ver lá na frente. O que você está projetando para o seu futuro? Né? E eles vão tentar te avisar. Olha, se você fizer isso, pode acontecer isso. Exatamente. Aí você tem a condição de repente, modificar, melhorar isso, evitar determinadas atitudes hoje que gerarão consequências amanhã. Isso é o futuro. Então, o nosso futuro, ele é a consequência do nosso presente. E o Eduardo Cullen tem um belo pensamento, né? O futuro não está gravado em pedras. As circunstâncias mudam. Exatamente, né? Tudo muda. Exatamente. Agora, a questão 243A com relação também ao futuro, né? Já teve essa resposta dada pelos espíritos, Kardec formula. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Completo não se pode dizer. Por isso que só Deus é soberano Senhor. E ninguém o pode igualar, é claro, é o que a gente está falando. Né? Existe uma estrada, existe um caminho que você tem que percorrer. Este caminho será melhor ou pior, dependendo de como você passa por ele. Né? As pessoas dizem assim, eu sou livre para escolher o meu caminho. Sim, chama-se livre-arbítrio. Mais uma vez escolhido, você tem que percorrer ele. Não tem jeito, você escolheu, você vai ter que ir até o fim. Agora, como você vai ultrapassar esse caminho vai depender única e exclusivamente de você. Não é de Deus. Deus te oferece o caminho, mas como você vai passar por ele? Né? Aí a escolha é sua. Você pode passar com menos dificuldades ou com mais dificuldades. Essa é a nossa escolha. Não é? Não é Deus que determina isso. Você que quer. Por isso que a gente pergunta, por que existe sofrimento no mundo? O sofrimento existe porque a gente quer sofrer. É simples. Não é? Deixa de fazer coisa errada, segue as leis direitinho, que você não vai sofrer. Mas como a gente quer sofrer, a gente continua fazendo coisa errada. Muito bem. Quando o estudo é bom, o tempo passa rápido. Agora demais, o Marquinhos falou que falta 2 minutos. Então, vamos na questão 244. Ela é curta, né, mas bem profunda. Vamos lá. Kardec formula: os espíritos veem a Deus? Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham, ou tentam adivinhar. A gente está nesse... A gente está exatamente, nesse círculo aqui dos que tentam adivinhar. Uhum. E os superiores conseguem ver e compreender. Né? Exatamente. Acima, né? Vamos lá aí para a gente terminar essa. Então, 244A. Quando o espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso vem de Deus? Ele não vê Deus, mas sente a sua soberania e quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe. Como por intuição, a proibição de fazê-la ou dizê-la. Não tendes vós mesmos pressentimentos que se vos afiguram avisos secretos? Para fazerdes ou não isso ou aquilo. O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que as vossas a essência do espírito,
podem estes perceber melhor as advertências divinas. Ou seja, é o que a gente chama de intuição. Então, não é Deus que está falando isso com você, são seus amigos espirituais, orientados por Deus. Então, aqueles espíritos mais elevados, eles compreendem Deus, eles estão mais próximos de Deus. Nós estamos muito longe. Então, o que eles servem? Eles servem de intermediários. Eles nos servem como se fossem os nossos professores, os nossos orientadores. E falam assim para a gente, olha, cuidado com o que você está fazendo. Olha, você está indo bem, continua. Mas isso vai depender da gente. Né? Então, nós temos essa intuição, essa percepção, essa sensação do que devemos ou não fazer. Mas, no final, a decisão é sempre nossa. Muito bem, Evandro. O estudo é bom, mas temos que terminar com a do horário aí. Mas mês que vem a gente volta, retorna novamente, se Deus quiser, aí, para mais um dia de estudo. Bruno, suas considerações finais, bom dia. Vai, Bruno. Bom dia, Márcio. Bom dia, Evandro. Bom dia, Marco. Valeu. Valeu, meu querido. Isso aí. Bom dia aos ouvintes. Isso bacana, Bruno. Suas considerações finais, Evandro? Você que fez o sorteio ali com o Marco Lazarinho. Foi rápido, tá? Foi rápido, mudou. Rápido, né? Eu até me espantei ali. Como eu trocar de celular, quando baixou um outro aplicativo de sorteio. Esse daí já dá instantâneo. O outro ainda roda um pouquinho. Roda um pouquinho, faz aquele suspense. Isso dá expectativa, não, Marquinhos? Bom, a gente só tem que agradecer muito mais uma vez a oportunidade que nós tivemos, né, de estar aqui novamente, a companhia de todos vocês, agradecer a Deus, nosso Pai, que possibilita a gente estar aqui hoje com muito carinho, com muito prazer, na companhia de todos vocês. Desejar que todo mundo tenha um mês maravilhoso, né? De muita paz, de muita felicidade, de muitas conquistas. Agradecer aos meus queridos amigos espirituais que sempre estão comigo, me acompanhando, meu querido orientador espiritual, meu querido Celso, um irmão de tantos e tantos existências, né? A todo mundo que esteve sintonizado com a gente, a minha querida Carmen Beatriz pela pergunta, a minha querida Lucinha pelo abraço, estou te devolvendo, tá, Lucinha? Você é muito especial no meu coração. E que a gente possa ser muito feliz, ter paz e alegria na vida. Fiquem todos com Deus e até o próximo mês, se Deus quiser. E agradecer também ao Paulinho Tutti Frutti, que nos abriu a porta aí, nesses anos todos, aí com 25 anos de programa Luz do Espiritismo. 22 aqui. 22 aqui agora começou pela 104, depois mudou o canal para 87.7. Né? Lembrar que semana que vem teremos a presença aqui da Carmen Beatriz com o tema Amar ao Próximo como a si mesmo. Né? Esse mês já teremos o Carlos Leite voltando ainda a falar sobre a obra há 2000 anos, né? Quando aquele diálogo entre o Cena do Publio Lentulus com Jesus, um ponto de referência, né? E dando continuidade à obra também Memórias de um Suicida. Dia 22 é aniversário do Manon, rapaz. Manon também faz aniversário esse mês. Manon, aquele abraço, meu irmão. Marco Lazareno, suas considerações finais aí, o anúncio do ganhador aí do prêmio material do estudo, que é o livro que você trouxe hoje. É isso aí, Márcio. 9h53, chegamos ao final de mais um programa A Luz do Espiritismo, aqui na nossa FM, completando 25 anos no ar, 22 aqui na nossa FM. O Evandro fez o sorteio rápido, agora jato, saiu para Rosemary Souza, aqui do centro da cidade, Três Rios, levou o livro Os Procuradores de Deus, do Hermínio Miranda, vai poder retirar seu livro a partir de terça-feira na Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Bom, são 9h54. Quem não ganhou o prêmio material como a Rosemary Souza, que levou o livro Os Procuradores de Deus, ganhou o prêmio espiritual, que foram todos os ensinamentos. Então, todos um bom domingo e até semana que vem com mais um programa, A Luz do Espiritismo, aqui na nossa FM. Bom dia! Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação,
ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia.